O profeta do engano. As sombras de Jim Jones na seita cristã Maranata. Hoje você vai descobrir a verdadeira história entre Gedel Tigueiros e Jim Jones. Como o fundador da seita americana que provocou a morte de mais de 900 fiéis se aproximou de Gedel Tigueiros. O pastor e ex-prisioneiro na seita cristã Maranata, Júnior Magalhães, vai revelar tudo que a Maranata tentou esconder de você. Antes, farei uma apresentação de apenas 3 minutos, para que você entenda quem é Jim Jones, o homem que tirou a vida de quase 1000 fiéis. Antes, quero trazer uma notícia. Em poucos dias deixarei vocês atualizados a respeito do processo movido pela Maranata contra o canal. E para comemorarmos, vou apresentar o canal ao vivo. É isso mesmo, vamos nos conhecer, e provar de uma vez por todas que não tememos mal algum que se levante contra nós. Mas tem uma condição. Eu só apresentarei o canal quando atingir 100.000 inscritos. Então, agora você tem muitas razões para inscrever-se no canal. Fique tranquilo, não é possível identificar você através de sua inscrição, a menos que tenha um canal aberto aqui na plataforma. Pronto. Agora que se inscreveu, ative as notificações e torça para nosso crescimento. Júnior Magalhães é nosso convidado especial. Ele enfrenta um processo movido pela seita cristã Maranata. Por esta razão, ele evita falar abertamente sobre o tema. Antes, vamos entender quem foi Jim Jones. Não se esqueça de digitar nos comentários. Seita. Imagine um homem carismático, capaz de dobrar a mente de milhares, transformando pessoas comuns em seguidores cegos, prontos a obedecer a qualquer comando, sem questionar. Um líder que se autoproclama escolhido por Deus, mas usa essa suposta unção para manipular, controlar e destruir vidas. Esse homem existiu e seu nome era Jim Jones. Nos anos 70, ele fundou o Templo dos Povos, um culto que prometia salvação, mas que terminou no maior suicídio coletivo da história moderna. Mais de 900 pessoas mortas em Joneston, na Guiana, muitas delas forçadas a beber veneno sob suas ordens. Um exemplo assustador do que a lavagem cerebral, a manipulação religiosa e o controle mental podem fazer com aqueles que caem na rede de uma seita destruidora. Mas, se você acha que essa história macabra ficou no passado, é hora de abrir os olhos. Líderes religiosos com a mesma sede de poder continuam a prender fiéis em verdadeiras prisões mentais, onde qualquer questionamento é um ato de traição e a única verdade permitida é a que sai da boca do ungido. E é aqui que entra Gedel Tigueiros e a seita cristã Maranata. O legado maldito. Jim Jones e o método Maranata. Quando se analisa a forma como Gedel Tigueiros estruturou sua seita lucrativa, as semelhanças com o modelo de Jim Jones são perturbadoras. Gedel T e seus discípulos, como Jonas e outros pastores da seita, não precisaram inventar um método do zero. Eles apenas seguiram os passos já trilhados por outros manipuladores antes deles. Observe os padrões. Jim Jones proibia seus seguidores de questionarem suas doutrinas, afirmando que ele era o único capaz de interpretar a verdade. Gedel Tigueiros faz exatamente o mesmo, impondo que apenas a doutrina revelada da Maranata é verdadeira, enquanto qualquer teologia que a contradiga deve ser rejeitada. Jim Jones utilizava revelações divinas para manter os fiéis sob controle, dizendo que Deus falava diretamente com ele. Gedel T criou um sistema de visões e profecias dentro da Maranata, garantindo que só ele e seus aliados têm acesso à vontade de Deus, tornando-se assim o único canal de comunicação com o divino. Jim Jones cultivava um ambiente de medo, no qual qualquer um que ousasse sair do culto era taxado de traidor e amaldiçoado. Na Maranata, quem se afasta da seita é rotulado como perdido, desviado ou amaldiçoado, com relatos de perseguições psicológicas e familiares sendo destruídas. Jim Jones mantinha um império financeiro às custas de seus seguidores, exigindo dízimos e ofertas exorbitantes. A Maranata construiu um império religioso e financeiro, onde os fiéis são pressionados a dar tudo pelo projeto de Deus, sem jamais questionar para onde o dinheiro realmente vai. A verdade é que Gedel Tigueiros aprendeu com os melhores. E, assim como Jim Jones, ele criou um sistema onde os fiéis não enxergam a verdade, porque estão aprisionados em uma bolha de manipulação. O destino dos fiéis, para onde isso vai levar?
A história de Jim Jones terminou em tragédia. As vítimas da sua seita não perceberam a prisão mental em que estavam até que fosse tarde demais. Mas será que estamos vendo um novo ciclo se repetir diante dos nossos olhos? Será que a Maranata seguirá o mesmo caminho, conduzindo seus fiéis para um fim amargo em nome da obediência cega? A única forma de escapar dessa armadilha é questionar, investigar e enxergar a verdade. Se Jim Jones ensinou algo ao mundo, foi que um líder religioso que exige obediência absoluta é sempre um perigo. E quando olhamos para a seita Maranata, fica claro que os métodos de manipulação não morreram com John Neston. Eles apenas mudaram de endereço. Graça e paz, irmãos. Vocês já ouviram falar em Jim Jones? Vou escrever o nome dele aqui. Jim Jones. Não é lutador de UFC. É um pastor, ou era um pastor, norte-americano que fundou uma seita e foi mundialmente conhecido porque no ano de 1978, novembro de 78, Jim Jones, ele leva parte de seus fiéis para residir na Guiana, numa cidade chamada Jonestown, que fica hoje na região de Essequibo, que é uma região disputada entre Venezuela, Essequibo é disputada entre Venezuela e Guiana. Maduro está querendo essa região, uma região muito rica, diga-se de passagem. Ele leva essa população os parentes, eu estou resumindo a história para vocês, os parentes dos fiéis que ali estavam com Jim Jones começam a fazer várias denúncias. Jim Jones movimentou bilhões de dólares. Segundo investigações, haveria uma participação do Partido Democrata Americano, já que na época Jim Jones foi muito importante para a eleição do prefeito democrata na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia. Eu estou aqui encurtando a história. E Jim Jones acaba levando todos os seus fiéis, em novembro de 78, a um suicídio coletivo, após assassinar um congressista americano que esteve lá, né? Eu tô aqui encurtando, tá? Não tô trazendo todos os detalhes, não. O congressista morre, temos o vídeo, inclusive, esse vídeo é público, do congressista, quando desce o avião e morre ele, morre inclusive jornalista, morre em segurança, matam e depois de assassinar o congressista americano, eles acabam promovendo um suicídio coletivo. Jim Jones deixa uma gravação, aí depois Jim Jones aparece morto, mas essa imagem nunca foi revelada. Não há nenhum túmulo de Jim Jones. Um outro ponto interessante é que o dinheiro também não apareceu, e o Jim Jones, ele, além de supostamente ter cometido suicídio, toda a investigação foi conduzida pelo governo da Guiana, já que era jurisdição deles, e eles tinham um apoio da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Havia uma aliança entre Guiana e a União Soviética nessa época. Finalizando assim um pouquinho dessa parte aqui, não há também nenhuma fotografia de Jim Jones morto, e o laudo foi feito por um perito aqui dessa região da Guiana. Mas enfim, diversas pessoas morreram, provavelmente um tipo de ritual em que ou tomaram ou foram obrigadas a tomar, né? Ou tomaram de maneira facultativa, né, por conta própria, ou foram obrigadas a tomar cianeto, né? Houve uma mistura lá e enfim, elas foram mortas, inclusive as crianças também foram assassinadas. Mas a história não para por aí. Vocês sabiam que Jim Jones esteve no Brasil? Olha só. Gravem essa data, viu? 1978. Gravem isso, porque muita coisa vai acontecer em 1978. Jim Jones, na década de 60, ele veio residir no Brasil. Um pouco antes da Revolução de 64 ou golpe de 64, dependendo da corrente política de quem assim considera. Inclusive, ele teria saído do Brasil, retornado aos Estados Unidos, justamente por temor
de que a direita assumisse o poder no Brasil. Mas ele veio residir na década de 60. Existe o registro dele, tá certo? Isso aqui a gente também pode disponibilizar, o canal aqui é Religião 7, qualquer outro canal que pedir. Temos o registro dele e ele esteve em Campinas, temos registro de onde ele se hospedou e a casa onde ele residiu. Ele residiu na cidade de Belo Horizonte, tá certo? Ele esteve em Campinas, ele chegou a passar pela cidade de São Paulo e residiu em Belo Horizonte. Residiu em Belo Horizonte, numa rua chamada Marabá. Isso na década de 60, tá? Num bairro, região nobre de Belo Horizonte, bairro Santo Antônio, tá certo? E depois ele se mudou para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Atuou em favelas do Rio de Janeiro. Morou no bairro do Flamengo. Também podemos disponibilizar para vocês o endereço, onde ele residiu, o local onde ele exerceu o trabalho. Mas é aí que a coisa começa a entrar num terreno um pouco difícil para nós conseguirmos falar. Eu sofri processo por parte de uma denominação evangélica por mencionar um pouco deste assunto, tá certo? Estamos lidando com um assunto que as autoridades brasileiras até hoje nunca investigaram. Na época, o que eu fiz, eu tive que retirar o canal do ar e pegar os vídeos e retirar. O que eu descobri é que, por exemplo, a casa onde Jim Jones morou, nós não temos acesso aos donos da casa. Os registros foram apagados. Só há registro, acho que da década de 90 para cá. Pelo menos, um irmão inclusive recentemente me encaminhou a certidão, né, do cartório, né? E não consta, é como se o terreno não fosse registrado, só o terreno naturalmente era registrado. No Rio de Janeiro também temos poucas informações. Jim Jones passou mais de 2 anos no Brasil, esteve com diversas pessoas, se relacionou com religiosos do Brasil, ele era um religioso. Era conhecido como Jonas, porque lá nos Estados Unidos era Jones e aqui era Jonas. Falava inglês, não era fluente em português, mas conversava com religiosos que sabiam falar inglês. A favela, inclusive, onde ele realizou um determinado trabalho, era uma favela que ficava no Leblon. E essa favela depois foi incendiada, acho que em 69. Então, temos também esse registro. E a escola que havia naquele local, o local cuidava de crianças, não existe mais. Então, diversos registros foram destruídos, apagados. E nós buscamos correr atrás desses registros e levantar hipóteses. Com quem Jim Jones esteve? Aonde foi parar o dinheiro de Jim Jones? Quem acobertou Jim Jones no Brasil? Quem conseguiu queimar todas essas provas? E as coisas são piores do que podemos imaginar. Então, continuando o assunto, muitas coisas eu não vou falar, porque mesmo mostrando documentos, a gente... alguns assuntos são tão difíceis de serem compreendidos, fogem tanto à realidade, que a gente passa a sofrer uma espécie de crítica, de desqualificação. As pessoas pegam, por exemplo, um vídeo nosso, retira do contexto, desqualifica e começa a atribuir coisas que nós não falamos. Eu sofri um determinado processo por uma denominação, porque eu fiz uma postagem num grupo de Facebook, um grupo fechado inclusive, e eu levantei uma hipótese, e eu fiz um comentário, coloquei uma foto, levantei ali uma hipótese, e essa foto, o advogado da instituição se passou, né, porque o grupo era para ex-membros dessa instituição, então ele fingiu ser ex-membro, ele comete a falsidade ideológica, ele mente para os administradores do grupo, ele entra dentro do grupo, ele pega, clica na imagem, amplia a imagem, vai no cartório, faz o ato notarial em cima da imagem, não em cima do que eu escrevi. Então ele
Ele descontextualiza. Então eu tenho que ter muito cuidado para que este vídeo não seja descontextualizado, tá? Porque nós estamos lidando com hipóteses, nós estamos lidando com teoria, nós não estamos aqui trazendo um fato. Por mais que eu saiba de algumas coisas, eu não posso falar aquilo que eu não consigo comprovar juridicamente, tá? Ou cientificamente. Mas o que nós podemos afirmar é que os registros da vinda de Jim Jones são... Nós temos alguns documentos, mas, por exemplo, o hotel em que ele ficou, um hotel caríssimo, os registros desapareceram desse hotel. Eles alegam que eram registros muito antigos, que houve mudança na administração, enfim. O registro de imóveis, do local onde o Jim Jones residiu, tanto em Minas como no Rio de Janeiro, também a gente não consegue encontrar o dono. Porque se encontrasse o dono, saberia quem hospedou Jim Jones. Se nós encontrássemos o dono do imóvel, nós saberíamos quem hospedou, se alugou, se hospedou, se cedeu o imóvel, mas enfim, esses registros desapareceram. Então, quando a gente fala no Jim Jones, ou Pastor Jonas, né, aqui no Brasil conhecido como Jonas, a gente tem algumas coincidências. Eu vou tratar aqui de coincidências com muito cuidado por causa das questões processuais, até que eu fui condenado em um processo. Claro, a condenação foi de um salário mínimo, mas recorremos e o recurso, temos certeza que vai prosperar, já está quase 3 anos esse recurso. Então, o Jim Jones, ele esteve na década de 60, e nessa mesma década de 60, houve uma situação de rebelião. Uma rebelião. Em uma igreja tradicional na cidade de Vila Velha. Houve uma rebelião. Quando digo rebelião, é de que um presbítero se levantou contra o pastor, não aceitando o resultado das eleições. E o que chama a atenção é que o irmão desse presbítero, na década de 70, né, aquele período ali, 70, segundo o livro Joel Brinco, o irmão desse presbítero que comandou a rebelião, o irmão dele que era pastor e que deixou de ser pastor, foi afastado do cargo de pastor, ele, segundo o livro, ele traficava crianças. Ele era um juiz que estava envolvido em tráfico de crianças, inclusive foi afastado da magistratura. No livro narra que tanto a promotoria, e aparece o nome do promotor, como a Polícia Federal investigaram o caso, mas acabou não dando em nada a investigação, tá certo? E aí, o que nós temos de semelhança é que o Jim Jones também é acusado nessa mesma época de tráfico de crianças, né, de traficar crianças, que crianças foram mortas, né, na Guiana. Aliás, muitas crianças foram mortas na Guiana, nesse mesmo período. E aí o que acontece? Eu quero que você se prenda esse ano de 1978. Porque o presbítero que comanda a rebelião em Vila Velha, ele funda uma igreja, eu vou colocar só as iniciais para evitar o processo, ICP, em 1978. De 1967 até 1978. Durante 11 anos, né? 10 anos, né? Que eu vou botar aqui 68, quando a igreja vai ser de fato registrada a CNPJ. Durante 10 anos nós temos essa sigla aqui. Entretanto, deixa eu só melhorar aqui a compreensão de vocês. Acontece a rebelião, esse presbítero funda uma denominação, mas o registro dela vai ser em 68, praticamente. Acho que é outubro de 67, a ata. 68, aí o que acontece? Era essa sigla aqui, era a inicial da igreja. E ele vai utilizar a seguinte frase repetidamente. Ele vai dizer o seguinte: a letra mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então o que acontece? A partir disso aqui, dessa expressão bíblica, que é uma expressão que se refere ao Velho Testamento, né? É uma expressão que Paulo está se referindo ao Velho Testamento. Ele vai colocar como se a Bíblia, se você interpretar a Bíblia,
sem uma suposta revelação divina, então é como se a Bíblia matasse. Em síntese é isso. E essa expressão a letra mata, ela começa com Jim Jones. Jim Jones escreve um livro, né? E é publicado, salvo engano, pela, acho que a Universidade de Indianápolis, ou Universidade de San Diego, e a Universidade de Indianápolis também. Vai falar sobre exatamente esse tema. Claro que teologicamente os pensamentos de Jim Jones são totalmente diferentes do que qualquer denominação aqui no Brasil. Mas a ideia central era a crítica à Bíblia. Jim Jones fazia uma crítica à Bíblia. O cerne de Jim Jones era isso aqui, ó. Jim Jones, ele criticava a Bíblia, né, como algo que precisava ser retraduzido, reinterpretado, e Jim Jones criticava o cristianismo. Então, o Jim Jones, ele fazia uma grande crítica ao cristianismo. E ele tinha, naturalmente, uma forte influência marxista. Mas não é disso aqui que eu quero trazer. Estou pisando em ovos para falar do assunto, tá? Em 1978, novembro de 78, acontece o massacre em Jonestown, aquela região que fica ali na Guiana, Essequibo, ali na fronteira com a Venezuela, próximo ali à fronteira com a Venezuela. Uma região rica em minérios. Enquanto Jim Jones esteve no Brasil, um agente, ex-agente do FBI, que trabalhava para a CIA, foi assassinado, inclusive, né? Então são diversas situações que aconteceram. Mas em 1978, após o desastre de Jonestown, essa igreja fundada por esse presbítero vai mudar o nome. Só botar aqui uma sigla, tá? Ela muda o nome. Houve uma necessidade de mudança de nome, seguindo uma fusão que teria havido com o pessoal lá de Portugal, que já tinha, mas lá em Portugal era isso aqui, IEM. Aí acontece uma fusão das duas e vira isso aqui, mas houve uma mudança de nome. E aí há algumas pessoas que compartilharam alguns documentos na internet que afirmavam que a mudança de nome se deu para desenquadrar do massacre que houve em 78. Mas muito bem, nessa mesma época, ano de 78, um profeta, outra coincidência, né? Essa denominação desse presbítero que liderou a rebelião, essa denominação, ela tinha uma espécie de profeta, com o nome também de Jonas. Era um homem que Deus teria revelado, inclusive, o nome da igreja, o nome da denominação, e o nome dos locais onde se reuniam, né? Então, Deus revelou a esse pastor, que também se chama Jonas, assim como Jim Jones, né? Qual seria o nome da igreja. Esse pastor, de fato, ele existiu, ele foi aluno do segundo presidente dessa instituição, ele era remunerado, formou-se em teologia no Rio de Janeiro, tinha uma linha pentecostal, ele viveu em Juiz de Fora, e segundo essa instituição, ele teve uma visão, um sonho, uma hora dizem que é visão, outra hora dizem que é sonho, que ele foi arrebatado, como Paulo foi, como outros na Bíblia foram, né? Ele foi arrebatado. Eu falo Paulo porque Paulo se refere a alguém que foi arrebatado, a gente acredita que ele está se referindo a ele mesmo. Mas ele fala que foi arrebatado e saiu desse plano, foi para outro, e Deus falou com ele e disse que ia dar mais um ano de vida a ele. Esse pastor Jonas, ele vai morrer entre janeiro, ele vai adoecer e vai morrer no início de 1979. Ele vai morrer algo em torno de 45 dias depois do massacre de Jonestown. Esse pastor Jonas, que foi pastor de uma igreja em Juiz de Fora, tá certo? Havia um grupo em Juiz de Fora, Igreja do Calvário, e ele teria repassado essa congregação para essa denominação que teria comandado que foi fruto de uma rebelião em Vila Velha, né? Cujo o irmão desse presbítero, que era um pastor, que foi retirado, que era juiz de direito, teria traficado crianças, segundo o livro. Estou aqui colocando aqui o que está nos registros, mas ele teria tido isso. Um outro detalhe é que em 78, o professor dele, que era uma grande liderança do movimento congregacional e que é parente do atual presidente dessa instituição, ele vai adoecer gravemente. Do nada ele adoece e ele passa a aparecer pouco. Ele se muda para a cidade de Vila Velha. Ele morava no Rio de Janeiro. Ele era cunhado desse presbítero que vira pastor, comanda a rebelião. Ele morava no Rio de Janeiro. A família dele atuou na década de 60 no mesmo local em que o Jim Jones atuou. Eu não estou dizendo que eles se conheceram nem que eles conversaram. Estou dizendo que eles
O mesmo ambiente eles estavam frequentando. É uma pessoa que fala inglês fluentemente. E ele acaba indo, em 1978, após lá o massacre de Jonestown, ele acaba indo morar em Vila Velha. Isso aqui são fatos, tá? Isso aqui é registros históricos disso. Ele vai morar em Vila Velha. Ele sai do Rio de Janeiro, vai morar em Vila Velha, e ele meio que desaparece, no sentido assim, ele adoece e já não mais frequenta as igrejas, não participa mais das missões, ele fica fazendo um trabalho mais discreto. A denominação vai mudar de nome também, vai acontecer isso. E o pastor Jonas, o profeta da instituição, vai falecer logo no iniciozinho de 1979. Inclusive, eu peguei a certidão de óbito. Ele era um funcionário de uma igreja congregacional, ele nunca foi dessa igreja pentecostal, dessa igreja neopentecostal. Ele era um funcionário de outra igreja, pastor remunerado, e atuava em São Paulo, e inclusive é em Uberlândia que se encontra a certidão de óbito dele. Uberlândia. A viúva e as 3 filhas, que não estão na denominação do qual ele teria sido o grande profeta, não estão nessa denominação pentecostal. Até hoje, pelo menos até a última vez que eu tive acesso, era viva, né? Entrei em contato com a família, estavam vivos, bem idosas já, e foram morar exatamente em Belo Horizonte. O mesmo local onde Jim Jones esteve bastante tempo aqui no Brasil. Eu sei que está meio difícil compreender, mas para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer, em 1981, no mesmo lote onde Jim Jones morou, na rua Marabá, no bairro de Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, mesmo lote lá, pegaram lote, terreno, divide-se os lotes, né? Pronto, aqui era uma casa que era do Jim Jones. Pronto. Mais adiante, criaram um condomínio, e o condomínio vai receber o nome da instituição religiosa, o mesmo nome da instituição religiosa, alguma coisa lá. Ele vai receber esse nome. E o detalhe é que o formato dos locais de seminário dessa instituição é idêntico ao de Jonestown. Nós aqui não estamos fazendo nenhuma acusação. Nós estamos dizendo apenas que não há nenhuma investigação no Brasil. Nunca houve, por parte das autoridades brasileiras, seja do Congresso Nacional, seja da Polícia Federal, do Ministério Público, das instituições, em saber onde Jim Jones esteve. Nós conseguimos levantar porque o Estado de Minas, jornalistas fizeram levantamento, a BBC de Londres fez levantamentos, tá certo? Aí a gente teve algumas informações. Pegamos algumas informações em cartório. 2 documentários, um da China, inclusive, e outro dos Estados Unidos, tá certo? Nós pegamos informações. Alguns do The History. The History. Eu acho. The History. NetGeo. Então, pegamos fragmentos, né? E também teve o Globo. O Globo, não é a TV Globo, é o jornal Globo. Tá certo? E a gente foi aqui remontando, inclusive o nome da família que esteve com Jim Jones aparece, o nome dessa família. Essa família depois vai residir na cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas. E estranhamente, Palmeira dos Índios é uma das cidades, junto com Juiz de Fora, Vila Velha e Cianorte, em que vão surgir as primeiras igrejas dessa instituição criada por esse presbítero que comandou a rebelião em Vila Velha. A Palmeira dos Índios é uma das cidades que acaba iniciando, né, que participa, digamos assim, da rebelião. E aí existe inclusive uma foto, claro, com Photoshop, que aparece este profeta deles, né, chamado Jonas, que eu não vou nem falar o sobrenome. Aparece ele em Vila Velha, né, junto com os demais, né. Então, essas são as informações que eu posso transmitir aqui. Naturalmente, há muito mais material. Há muita coisa que nós levantamos. E é necessária uma investigação muito séria e aprofundada para que nós possamos, de fato, compreender o que Jim Jones fez no Brasil e o que de fato aconteceu em Jonestown, porque até hoje a história não está bem explicada. A ausência de registros. Outro detalhe é que enquanto o pastor Jonas
brasileiro morre aqui 45 dias depois aproximadamente, o pastor Jonas dos Estados Unidos, o Jim Jones, ele não aparece morto. Dizem que ele deu um tiro na cabeça, mas resolveram cremar ele e jogaram as cinzas dele no Oceano Atlântico. Quem deu essa autorização, né? Porque a esposa, sim, morreu. A esposa dele era enfermeira. Aliás, a esposa do Jonas, daqui do Brasil, também era enfermeira. Não sabemos, assim, é tudo muito escondido, né? Temos também, além disso que eu falei, tem alguns dados da Universidade de San Diego, também, que a gente pesquisou. Tem o próprio livro de Joel Brinco. Outra fonte de pesquisa nossa foi o registro do aeroporto, né, da polícia na época, o registro de entrada do Jim Jones em Viracopos, né? Então, também temos esse registro. E algumas entrevistas na época em que alguns vizinhos, né, que moraram perto de Jim Jones falaram com alguns jornalistas, mas esses jornalistas também eles foram silenciados na época e não conseguiram concluir suas investigações. Mas os vizinhos falaram e a gente tem esse registro daquilo que os vizinhos falaram. O Jonas do Brasil morre e o Jim Jones lá dos Estados Unidos, ele simplesmente não temos nenhuma foto, não temos nada que comprove de fato que ele esteja morto ou que a gente possa fazer um exame de DNA para saber se de fato ele morreu. O que sabemos é que pessoas morreram, era uma seita, pregavam o fim do mundo, faziam uma releitura do Apocalipse, criticava a Bíblia e o cristianismo, usava a expressão a letra mata, mas retirando essa base, não havia a presença de outras doutrinas ou heresias que a gente vê hoje nas igrejas pentecostais brasileiras. As semelhanças param por aí. Mas o que havia, e o que Jim Jones implantou, foi uma espécie de controle mental das pessoas. Muito perigoso, inclusive. Mas ficaremos por aqui, tá? Se você quiser mais detalhes disso, a gente vai estar disponibilizando aqui no canal do irmão, né? Qualquer canal que assim deseje. Estamos à disposição para dar entrevista, falar sobre o assunto com muito cuidado, porque já sou processado por isso, né? E se inscreva também no meu canal. Eu já tive diversos canais, precisei colocar muito material, inclusive fui fazer até um documentário sobre isso, precisei colocar tudo na chave, né? Peguei os canais antigos e resolvi trancá-los e reiniciar canais do zero. Então quem puder se inscreva desde já, agradeço. Estaremos tratando desses e de outros temas com muito cuidado, com muita cautela. Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Que Deus nos livre das seitas. Amém.